Obrigado mais uma vez pela participação na mostra e nesse encontro. Eu sou Eudaldo, coordenador e idealizador da Mostra Cinemas do Brasil. Nessa segunda edição, o evento ganhou um nome, Mostra Cinemas do Brasil no Mundo de 2020. O evento anterior foi a Mostra Cinemas do Brasil, quando a sala de projeção vira personagem. Esta primeira edição foi realizada no passado, em mais de 40 cidades brasileiras. Contou aí com um recorte também de filmes exibidos na TV Bahia e uma seleção também que foi exibida em Israel, no Centro Cultural Brasileiro em Tel Aviv. E aí foi composta essa mostra com 24 filmes sobre cinemas de rua. E agora, nesse momento, né, nesse segundo ano, nessa segunda edição, a Mostra Cinemas do Brasil vai exibir mais de 40 filmes, alguns filmes da edição anterior também, e outros filmes, né, que foram curados por mim e pela Priscila Urpia, que vai falar também brevemente. Essa edição da Mostra Cinemas do Brasil vai contar também com 3 produções dirigidas por mim. O Cine Rio Branco, que foi o primeiro filme que eu fiz relacionado a cinemas de rua, que é um filme do ano de 2017, e conta a história do Cine Rio Branco aqui, do município, da minha cidade, Nazaré, Bahia. E, enfim, é o cinema de Vampeta, né? Tem esse ex-jogador da seleção que, há 25 anos, comprou e restaurou esse cinema com recursos próprios e disponibilizou aqui para a nossa cidade. É um cinema que ele tem 92 anos e ele é um dos mais antigos do país, em funcionamento também. Inclusive, recebeu a programação da Mostra Cinemas do Brasil ano passado. O outro trabalho, ele é um curtíssimo, de 3 minutos, chamado Os Cinemas do Brasil em Tempos de Pandemia, que ele foi realizado para o edital Itaú Cultural, Arte como Respiro, e é um filme que ele evidencia a velocidade do retorno e regresso dos cinemas drive-ins pelo Brasil nesse momento de pandemia, né, em decorrência da questão do distanciamento e do isolamento. Esse formato de exibição, drive-in, ressurgiu com toda a força, e é um trabalho que ele é bem curtinho, ele tem 3 minutos, e ele evidencia essa velocidade das notícias tanto sobre o fechamento de algumas salas, como esse retorno dos cinemas drive-ins. E o terceiro trabalho, ele é chamado Recordações de Ontem, que ele foi feito agora há pouco, através da oficina Lanterna Mágica, do Festival Internacional de Cinema de Arquivo, através de material de arquivo do Arquivo Nacional. Então, foi uma oportunidade bem bacana para mim de estar em contato com todo esse material de arquivo e, enfim, estar realmente pensando na questão da realização audiovisual através de vídeos antigos, recortes de jornais, fotografias. Então, foi uma experiência bacana estar realizando esse trabalho, que foi feito em conjunto com o Guilherme Ramos, que é um realizador do Ceará, que não pôde estar participando, e esse filme ele vai ser exibido primeiramente no Festival Internacional de Cinema de Arquivo, e ele vai ficar um tempo também em cartaz, e também vai fazer parte aí da programação da Mostra Cinemas do Brasil. Só agradeço a vocês, passo a palavra para Priscila Urpia, que é curadora dessa mostra, né? Nós compartilhamos aí dessa atividade, né, da pesquisa dos filmes e da organização dos recortes também, né, e das sessões. E é isso, teremos exibição de longas-metragens, teremos exibição de curtas e também de uma série, né, de uma websérie. E é isso. Agora a gente vai conhecer um pouco das obras, né, e dos cinemas que estão sendo evidenciados aí nesses filmes, através da fala de vocês, dos colegas. É um prazer estar aqui com todo mundo e participar da curadoria dessa mostra. Eu sou Priscila Urpia, sou pernambucana, trabalho com audiovisual há bastante tempo, sou curadora e também integro o coletivo Cine Rua PE, que é um coletivo que tenta manter viva a memória, né, e também os espaços daqui dos cinemas de Pernambuco. A segunda mostra, né, de cinemas do Brasil tem como a proposta de evidenciar mesmo e tornar esses cinemas de rua, né, não só de um estado ou de outro, mas de várias cidades do país, como protagonistas realmente da história, né, contado através de uma película. E, em grande maioria serão documentários, e também a proposta da mostra, né, além de
tornar e a gente poder exibir, né, essa mostra do cinema de rua. Mais importante ainda é a gente trazer de volta a memória desse espaço e, por que não, a reativação e programação também desses equipamentos que estão aí ainda fechados. A mostra vai contar realmente com mais de 40 filmes, como ela já falou, né? Esse formato online, ele possibilita muito, né, o alcance, né? Então, a gente vai ter um plus aí esse ano da mostra, né? Porque quem estiver em qualquer cidade vai poder assistir, lá vai poder compartilhar os filmes, vai poder acompanhar, né? Então, é uma mostra muito rica, porque são filmes que a gente tentou realmente buscar. Não é fácil pesquisar nem curar sobre filmes de rua, porque, na grande maioria, esses filmes são muito antigos, né? Ou são muito novos. Então, a gente tem essa proposta de trazer mesmo essa mescla aí para a mostra com recortes bem interessantes. E vai ser um prazer aí poder ofertar com todo mundo, né? E eu poder ouvir aqui hoje um pouquinho de cada projeto. Fico muito feliz e contemplada em encontrar o William Kleber por aqui, Marlon também, Djalma, e são pessoas que são ligadas a mim também por causa do cinema de rua, entre outros trabalhos. E que massa, né? Que a gente sabe que tem gente fazendo cinema sobre o cinema de rua e que a gente pode evidenciar isso numa mostra, né? Poder compartilhar numa janela de exibição aí com mais de 40 filmes. É isso, gente. Boa noite e muito prazer. Vou pedir para o Marlon dar início aí, falar sobre os 2 trabalhos que vai estar integrando a mostra e comentar dessa experiência, né? São filmes realizados em oficina, nós temos outros filmes feitos em oficina também, né? No Recine, no Lanterna Mágica, e esse projeto Documentando, que é um projeto que o Marlon, ele realiza, projeto de formação audiovisual, e aí, através desse projeto, já foi realizado 2 filmes que vão estar participando também dessa edição da mostra. Então, peço que ele apresente um pouco mais para a gente sobre esses trabalhos. Tá bem. Oi, gente, boa noite. Eu sou Marlon Mirelli, sou pernambucano, trabalho com formação há muito tempo e dentro desse trabalho de formação que eu realizo, tem um projeto que é o carro-chefe da minha produtora, que é o Documentando. Ele acontece já há 10 anos e mais de 70 filmes foram feitos nesse projeto. Em algumas situações, a gente voltou os olhos para os cinemas de rua. Teve várias situações onde os alunos sugeriram que a gente filmasse cinemas de rua. Pernambuco ainda tem alguns poucos cinemas de rua, e, sobretudo, lá no Recife, que a gente tem o templo do cinema pernambucano, né, a gente costuma dizer, que é o Cinema São Luís. Lá no São Luís, eu acho que também no Teatro do Parque, que é um cine-teatro que a gente quase filmou no parque, é um cinema que está fechado e que é um marco assim, para a história, para a cultura pernambucana. Então, a gente filmou o primeiro Cinema São Luís, num filme chamado Pode Entrar. É um filme bem experimental, a gente acabou convidando pessoas que nunca tinham entrado no cinema, e essa reação, esse primeiro contato, né, esse amor à primeira vista, foi registrado nesse doc, bem curtinho. É um dos filmes que estão integrando aí a mostra. E o outro documentário se chama Cine Clube Mágico Chique. Também foi filmado no Recife e fala sobre um cinema pornô. Recife, eu acho que ainda tem uns 3 cinemas pornô, um outro nicho, né, cinematográfico, digamos assim. E eu achei muito interessante filmar esse cinema, discutir várias questões como questões de gênero. Era uma turma que tinha muitas alunas, e as alunas estavam muito receosas, né, sobre entrar nesse ambiente que é tão machista, onde os filmes acabam estereotipando muito o corpo feminino e essas relações, né, de submissão e de poder, enfim. Então foi interessante a gente registrar, a gente se despiu de todos os preconceitos, né, que podiam haver para abordar esse tema que é muito tabu, né? A gente não costuma falar sobre masturbação, sobre cinema pornô. Então foi uma viagem muito bacana assim para todo mundo, para a gente aprender e ter empatia com todas aquelas pessoas que trabalham no cinema pornô e que também consomem a pornografia, né? Inclusive a personagem que a gente trouxe, a personagem principal é uma mulher que frequenta o cinema pornô já há muitos anos, e ela fala um pouco sobre isso. Enfim, eu tenho certeza que vai ter muita coisa bacana aí de todos os lugares, né, que vocês são e trouxeram esses olhares,
Obrigado, Daldo, pelo convite, a Priscila também, e estou vendo um monte de colega, um monte de gente querida. Muito bacana fazer parte disso. Meu nome é William Tenório, como ela falou, eu resido no sertão, especificamente no sertão do Pajeú. Eu estou com 2 filhos na mostra. Um é o Sim São José, é o mais antigo, ele é feito em 2017. É sobre o cinema de rua da minha cidade, que é onde, inclusive, as minhas relações com o cinema começam a acontecer. O cinema existe aqui desde 42, mas passa por um processo que talvez seja a única experiência no Brasil em que o cinema chega a cair e, por uma mobilização popular, ele é recuperado. E o cinema é a casa da mostra, porque eu também, além de realizador, na verdade, eu entro nesse processo de audiovisual com uma mostra de cinema. Então, é a mostra o motor para fazer o filme. Apesar de a mostra não estar no filme, mas é a mostra que vai levar reflexões sobre o cinema de direção. E a partir daí eu vou fazer uma coisa que o Marlon disse, né? Eu vou conhecer uma porrada de gente que eu estou vendo aqui agora. O segundo filme se chama Estica Cinema. Como residente do sertão do Pajeú, a gente tem uma certa inquietação e incomodação com as representações desse lugar de pensar o sertão. Certamente é um lugar muito representado na cinematografia brasileira. E quando você para pensar, por exemplo, em Pernambuco, quando se fala em cinema, geralmente se olha para o cunho da produção cinematográfica. E aí, nesse caso, de fato, o sertão não teve produção anterior a esse ciclo recente que o Brasil tem vivido. No entanto, é engraçado, porque o Brasil Mundo conta cinema como exibição, né? A gente fala da exibição do Lumière na França, a gente fala da primeira exibição no Rio. Aí, em Pernambuco, quando a gente fala de cinema, a gente fala do ciclo do Recife e do ciclo do Super 8. Então, os cinemas é um processo onde a gente tenta resgatar um pouco da história dos cinemas de rua que existiram dentro do sertão do Pajeú. Então, é uma viagem, o sertão do Pajeú tem por 17 municípios. Na época, praticamente, ali por volta dos anos 80, quase todas as cidades, inclusive algumas nem eram cidades, tinham algum espaço de exibição, que não necessariamente era uma sala, às vezes era uma casa da prada, tem uma série de questões aí. Então, o filme faz uma passagem por alguns lugares que a gente achou interessante, é um recorte, óbvio, sobre esses espaços de exibição e como isso em cada lugar acontece, como os frequentadores, os filmes que passavam, então o filme meio que caminho por aí. Eu sou de Djalma Galindo, do Uma Balada para Rockland, que foi realizado na cidade de Arco Verde, Pernambuco, sertão lá próximo de Rio, e o cinema que é focado através do Rockland é o cinema Bandeirante, que foi fechado nos anos 80, e é um cinema que fica na principal praça da cidade. E aí uma importância enorme para várias gerações. E o Rockland, que era um funcionário do cinema, que ganhou esse apelido de um gerente, então, através dele, a gente conta um pouco da história desse cinema, né? E a cidade chegou a ter 3 cinemas. Hoje ainda tem um cinema Rio Branco, quase o mesmo nome lá da tua cidade, Eudaldo. Ele tem 103 anos, ainda está lá, existe, está fechado para reformas, mas o cinema está lá. E o cinema Bandeirante era o principal cinema, né? Cinema de 1000 lugares, e marcou a época de muitas gerações. E o Rockland era isso, era um cara que era adolescente quando o cinema foi construído, foi fundado, e ele trabalhava para a família de um dos proprietários do cinema. Com isso, ele acaba morando no cinema, o cara constrói um apartamento, e ele fica, por 25 anos, ele mora no cinema. Então, a história dele, do cinema, ela está muito interligada, não tinha como separar, mas eu preferi dar um enfoque para esse personagem e, através dele, falar um pouco sobre cinema de rua. Acho que é por aí.
Meu filme é O Tempo de Projeção, que é um longa-metragem não intencional, porque ele se tornou um longa-metragem por total falta de critério da minha parte na hora de montar o filme. Ele já é um filme antigo, então eu queria até registrar aqui a minha surpresa pela descoberta dele, que é um filme de 2013, mas que, na verdade, foi produzido entre 2011 e 2012. Eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Nilópolis, né, do curso de Produção Cultural, bacharelado em Produção Cultural. Foi no contexto, né, de onde esse filme foi produzido, né? Então, eu estou falando de 2011, era uma época que a gente era feliz e não sabia, né? A gente não vivia nessa distopia política, pandêmica, maluca que a gente vive hoje. Na época, a gente tinha editais de pesquisa, né, um monte de mecanismos de fomento à produção intelectual e artística. E o Tempo de Projeção ele é o resultado de um edital da FAPERJ, né, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Estado do Rio, que a gente conseguiu na época, né, e uma das contrapartidas do edital era produzir aí uma obra artística, um documentário, enfim. E na época eu tinha uma equipe ali de bolsistas e monitores super engajados na atividade, né? Então esse filme é o resultado aí de um esforço colaborativo entre professores e alunos do curso de produção cultural do IFRJ Nilópolis, né? E ele gira em torno de, na verdade, o filme tem várias trapaças, né? Porque ele se passa majoritariamente dentro de um cinema situado no município de Nova Iguaçu, que é um município da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, né? É um cinema chamado Cine Center, e que, na verdade, ele funcionava dentro de uma galeria, né? Então, ele não é propriamente um cinema de rua, ele é um híbrido aí entre cinema de rua e cinema de shopping, enfim. Mas ele é um cinema que, na época em que a gente fez o filme, ele tinha 3 salas originalmente, e dessas 3 salas, uma tinha sido completamente demolida para a construção de um cine-teatro, de uma casa de shows que nunca foi adiante, então só tinha restado ali um pouco a ruína dessa sala. A sala número 2 ainda funcionava exibindo filmes pornográficos, e a sala 3, que é onde a gente filmou a maior parte das cenas, ela estava totalmente fechada, mas preservava algumas características originais, como a tela, as cadeiras de madeira, enfim, né? E esse cine, o Cine Center de Nova Iguaçu, ele fazia parte de uma rede de cinemas que atuava ali na Baixada Fluminense, chamada de Cine Santa Rosa. Também tinha algumas salas em São João de Meriti e Duque de Caxias, que é outro município da Baixada Fluminense, e no qual a gente também gravou algumas cenas no cinema de Caxias, né? Porque eles eram todos da mesma propriedade, enfim, né? A gente tem registros feitos no Cine Center de Nova Iguaçu e no Cine Santa Rosa de Duque de Caxias. Eu nunca mais voltei nesses espaços, né? Já faz um tempo que o filme foi concluído, mas a última informação que eu tive sobre o Cine Santa Rosa de Caxias é que ele fechou as portas. Na época, ele ainda exibia filmes do circuito comercial e filmes pornográficos. Era uma sala dedicada ao pornô, outra ao filme comercial. Era incrível isso, né? E eu acho que fecharam as duas, né? A última informação que eu tive. E, bom, assim, a ideia geral que a gente tinha, né? A gente queria fugir um pouco dessa abordagem nostálgica, né? Que volta e meia atravessa aí essa perspectiva sobre os cinemas de rua, ou os cinemas que não existem mais. E a nossa intenção era coletar histórias das pessoas dentro da sala de cinema, né? E uma coisa que era importante para a gente era fugir daquela identificação do personagem, né, que meio que já direciona o nosso olhar, né? Então, quando você identifica ali que a pessoa que está dando um depoimento é um pesquisador ou é um dono de cinema, enfim, né, você já sinaliza ali um conjunto de expectativas em relação ao que essa pessoa vai dizer. Então, a gente optou por nivelar todo mundo pela condição de espectador, né? E aí, enfim, a gente tem ali desde o Carlo Mossi, né, o ator, produtor brasileiro, né, até a Thalita Ferraz, que é pesquisadora
né, nesse universo aí dos cinemas de rua, até um colega nosso do curso de produção cultural que tinha frequentado os cinemas de rua do subúrbio do Rio no seu auge, até atores desempenhando papéis, né? Podem ser inventados ou não. Né? Então, a ideia do filme é misturar um pouco esses relatos em torno aí da experiência de assombro, de encantamento que a sala de cinema, em alguma medida, provoca, seja ela de rua, seja de shopping, seja de galeria, enfim, né? A ideia da experiência do cinema de uma forma um pouco mais ampliada. Mas, enfim, em linhas gerais, o nosso tempo de projeção é esse, né? Que é um trocadilho com a ideia de duração do filme e o tempo em que aquelas imagens eram projetadas naqueles espaços. Mais uma vez, obrigado aí pela descoberta do filme, pela possibilidade de revisitar ele. Espero que faça sentido para vocês e é isso. Eu gostaria de agradecer muito por esse convite, agradecer principalmente em nome de todo o grupo de pesquisa, porque o meu é a websérie, eu sou jornalista, e essa websérie foi criada dentro de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora, sobre os cinemas da cidade. Então, a gente fez dentro desse projeto, coordenado pela professora Cristina Ferraz Mussi, o projeto Cidade Memória, a construção da identidade urbana pela narrativa audiovisual. Ele já existia quando eu comecei a fazer parte. Tem até um livro publicado também sobre um cinema da cidade, o Cine São Luís. E aí, quando eu entrei, a gente teve a ideia de transformar essas memórias que a gente já estava coletando para o projeto em um produto audiovisual também. E aí a gente começou a criar a websérie. A gente já tem 9 episódios, eles estão todos disponíveis no YouTube. Cada episódio é um cinema, a ideia era fazer todos os cinemas da cidade, e porque Juiz de Fora teve uma atuação expressiva, assim, uma quantidade de cinemas relevante, assim, relevante não, péssima palavra, mas teve uma grande quantidade de cinemas, e aí a gente queria trazer de volta essas memórias, mas memórias bem afetivas, assim, da fila, de como era ficar na fila, de como era comprar pipoca. Então, a gente foi atrás das pessoas que frequentavam ou trabalharam nos cinemas. Então, a gente já fez 8 cinemas de rua. São episódios curtinhos, que a ideia era fazer para o YouTube mesmo. Então, os episódios têm no máximo 6 minutos. E aí a gente faz esse levantamento de memórias mesmo. É um pouco diferente da maior parte dos filmes da mostra. E é muito legal, assim, a gente ter contato com essas memórias, para ter contato também com como era a experiência cultural da cidade no passado, assim, porque Juiz de Fora está fora de um circuito de capitais, então, às vezes, a pessoa, esse passado não entra como história do cinema, né? Então, a gente tenta fazer essa recuperação também dessas memórias da cidade. Obrigada. Eu sou a Gabriela Queiroz, sou diretora da Sessão Especial. O nosso filme é um curta-metragem de ficção feito durante a minha graduação pela Universidade Federal do Ceará, e conta a história da Rita, uma senhora bastante apaixonada pela experiência de ir ao cinema, mas que durante um tempo, durante umas décadas, ela foi impedida de fazer isso, até que um cinema itinerante chegou na cidadezinha do interior do Ceará, onde ela mora. E eu queria agradecer a mostra por... Não sei como vocês acharam a gente, mas eu queria agradecer pelo convite. Achei muito bacana a ideia do festival, bem diferente. E, na real, eu espero que as pessoas que estejam assistindo gostem do nosso filme. A gente fez com muito carinho. Todo mundo na equipe é doido pro cinema. E é isso. Boa sessão. Meu nome é Marcelo, sou do filme Casa Sem Janela. É um filme feito na oficina do Recine, que era uma oficina no Rio de Janeiro. Eu acredito que não exista mais. O festival até eu acho que ainda existe, mas a oficina que eles davam, que era uma oficina de cinema de arquivo, que era uma
oficina incrível lá no Arquivo Nacional, e dentro dessa oficina, cada pessoa fazia um curta ou em grupos, né? Nós fomos entre 3, que foi o Vitor Kruter, que é lá do Rio de Janeiro, e a Juliette Yumin. Eu não sou carioca, sou do Rio Grande do Sul, mas fui estudar cinema na Darcy Ribeiro, lá no Rio de Janeiro. E o Vitor, ele é carioca, ele era dos 3 ali, quem conhecia o Rio de Janeiro, e ele tinha essa experiência com o cinema de rua lá no Rio. E aí a ideia era de pegar também experiências pessoais e memórias mesmo, assim, não de como funcionavam os cinemas, mas de como era a relação do público, né? Como era ir lá, o que as pessoas faziam e tal. E aí a gente escolheu pessoas de diversas regiões do Rio, tem pessoas da Zona Sul, pessoas da Zona Norte, pessoas um pouco mais de uma classe mais abastada, pessoas de classe mais simples, e tem algumas pessoas profissionais de cinema, que nem o Silvio Tendler, o Sérgio Santeiro, que também deram declarações, e a ideia era a princípio não relacionar quem que estava fazendo não nomear cada dos depoentes, né? Então, você não tem o nome da pessoa, nem a imagem da pessoa, você tem a imagem dos cinemas, e imagens de arquivo do Arquivo Nacional, imagens do Rio, enquanto passa em off os depoentes, né? Falando das suas experiências. Tanto que daí tem experiências de tudo que é tipo, quem olhar logo no começo vai se deparar com algumas bem escatológicas, assim, então também tem esse lado. E essa era a ideia mesmo. Aí a gente pegou pessoas conhecidas, parou pessoas na rua, foi na praça conversar com algumas senhoras que achamos lá na praça. E aí, depois, isso com a ajuda do Vitor, ele pegou, a gente mapeou esses cinemas que as pessoas, elas mesmas que tinham falado onde é que era a experiência, né, citado esse cinema, e aí a gente foi ver como que estavam esses cinemas. Então, no fim, tem umas imagens de como está atualmente esses cinemas, a maioria completamente fechados. A minha experiência com cinema de rua é bem diferente. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade onde não tinha cinema, e o cinema mais próximo era a 200 quilômetros de onde eu morava, que era o Cine Globo em Três Passos, que é um cinema na fronteira da Argentina, quase, um cinema incrível, mas não tinha essa experiência tão próxima assim do cinema de rua. É isso. Agradeço, Ricardo, pelo convite, né, pela possibilidade de compartilhar aqui a história do Cine Rolândia. Marcelo, eu também sou representante aqui do Sul, sou paranaense, de Rolândia, interior do Paraná. Inclusive, no início do ano, eu estava lá em Juí, bem pertinho, acredito, de Três Passos, né? Vivi ali, fiquei 4 meses ali, e estou de volta a Rolândia. É um prazer imenso poder compartilhar a história do Cine Rolândia. Eu sou professora de História, professora da Educação Básica aqui do Paraná. Costumo dizer que eu sou uma professora que se aventurou no cinema, e aí idealizei e produzi Cine Rolândia. Minha relação com o cinema, ela começa em uma especialização em História Cultural, quando eu me aproximo um pouco mais do cinema, da música, em detrimento ao ensino de História. E aí realizei uma monografia com os filmes aliás, o meu projeto de monografia com os filmes do Nelson Pereira dos Santos, que me levou ao Rio de Janeiro para realizar uma especialização no CPDOC em cinema documentário. É um caminho sem volta, eu costumo dizer, assim, quando a gente entra nessa linha do cinema e do audiovisual, ele é realmente apaixonante.
Hoje eu continuo trabalhando com cinema, com oficinas de documentário, mas dentro da sala de aula, né, com os meus alunos, realizando um trabalho com audiovisual e o ensino de história. O Cine Rolândia, ele vem do meu trabalho de conclusão de curso na FGV. Eu não tinha muita ideia do que seria, né, esse trabalho de conclusão, mas recebi uma orientação do Eduardo Sorel, que foi quem coordenou e orientou esses projetos, que deveria ter feito um filme em que só eu poderia fazer, assim, era mais ou menos essa orientação, faça um filme que só você pode fazer. E eu, muito deslumbrada com o Rio de Janeiro, apresentei várias propostas relacionadas ao Rio, e nenhuma causou entusiasmo. E aí, questionada sobre onde seria exibido o filme em Rolândia, era sempre algo que despertava curiosidade nos colegas do Rio, e aí eu pensei, não temos cinema em Rolândia, né? O Cine Rolândia foi um suntuoso cinema, ele tinha mais de 1.600 lugares, ele fecha as portas em 1985, 3 anos, né, antes do meu nascimento, então eu não conheci, apenas pelas memórias e pela memória afetiva dos meus pais e de toda uma geração aqui da cidade, porque ele protagonizou o cenário cultural aqui da cidade por cerca de 30 anos. Então, eu decidi, lá do Rio mesmo, reunir essas histórias, pedir para minha mãe, que foi minha produtora aqui, colocar no jornal da cidade uma notícia, uma nota para que, buscando essas histórias, e eu recebi alguns e-mails, e o filme é a história dessas pessoas que responderam ao meu e-mail e ao meu pedido. E, então, ele hoje, né, assim, nem consigo mensurar o prazer de poder falar, rememorar novamente, o Cine Rolândia segue aí na estrada, hora ou outra, eu volto para essa história, então eu fico muito feliz com isso, agradeço de coração, poder ouvi-los, poder conhecer a história de vocês, os filmes de vocês, poder também apresentar esse programa. Então, Obrigado, Carol. Esse recorte de jornal, ele está até no filme, né? Ele está, isso. Eu lembro que o Eduardo Corel, quando apresentávamos ali, né, o filme e os cortes do filme, tudo, ele falava, a produtora desse filme é sua mãe, na verdade, ela tem que estar ali nos créditos, enfim, o agradecimento é total a ela, na verdade, o próprio documentário, ele é um presente, assim, é como se eu estivesse devolvendo ali para os meus pais essa memória muito presente, né, muito... E também para toda a cidade, né? Então, enfim, né? E ele foi exibido no canal Futura, no programa Sala de Notícias, nós conseguimos aí essa oportunidade para exibi-lo no canal Futura. Em 2014, ele foi exibido no Futura, mas eu concluí ali também no início de 2014, ele está, assim, seguindo a estrada com ele, estando aqui com vocês, é bem legal. Obrigada. Eu gostaria muito de Elizabeth. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite de Eudaldo para participar dessa mostra. Eu sou da Bahia, do Recôncavo Baiano, uma cidade muito próxima a Salvador e próxima à cidade de Eudaldo. Eu sou de Santo Antônio de Jesus. A gente não se conhecia, foi através desse documentário que eu vim conhecer Eudaldo. Na verdade, é uma honra muito grande estar aqui junto com vocês, profissionais já da área de cinema. Na verdade, eu sou arquiteta, já trabalho há anos aqui na cidade. E há 2 anos eu fiz um curso de roteiro e vídeo, roteiro e produção de vídeo, proporcionado aqui pelo IFBA, Instituto Federal da Bahia. O nosso trabalho é um trabalho de conclusão de TCC. E nós escolhemos esse tema, que a gente ia mostrar não só o que aconteceu com os cinemas de rua de algumas cidades do Recôncavo Baiano, englobando Santo Antônio de Jesus, que é a minha cidade, Nazaré, e Cachoeira, que hoje, inclusive, tem uma faculdade de cinema. Então, para fazer esse vídeo documentário, nós resolvemos criar um personagem que nos ajudaria a contar um pouco dessa história.
porque nós queríamos não só vivenciar as construções, como arquiteta, eu não queria só fazer um documentário arquitetônico, eu queria mostrar também os realizadores, os cineastas da região, e o que mais teria na região. E que, na verdade, é uma coisa muito desconhecida, todos nós, inclusive minha também. Então, esse personagem, a gente criou o personagem Seu José, e ele vai percorrer, ele não, é um personagem que não mora na cidade já há anos, ele vivenciou essas salas de cinema nos anos 50 e 60, frequentou essas salas de cinema, esses cinemas, e ele volta para ver o panorama atual. E nesse percurso foi muito interessante, porque esse personagem é como se ele revelasse o sentimento que nós vamos tendo ao descobrir tudo que existe. E foi muito gratificante conhecer pessoas e diretores, realizadores, como Eudaldo, Nazaré, conhecer o cinema. Eu nunca tinha entrado no Cine Rio Branco de Nazaré, aquele restaurado, que era uma obra muito interessante. E em Cachoeira também a gente encontrou coisas muito interessantes, não só a faculdade, mas a gente encontrou também um cinema que ele foi todo restaurado internamente, todo equipado, e se manteve a parte construtiva, arquitetônica de fora restaurada. Encontramos também o Instituto Roque Araújo, que foi o seu Roque Araújo, uma pessoa que trabalhou com Glauber Rocha, e hoje mantém nessa cidade um museu com equipamentos, inclusive com um cinematógrafo da época dos irmãos Lumière. Então, foi assim, é uma descoberta. O nosso documentário se chama Em Busca do Cinema no Recôncavo. E aí a gente traça esse panorama, e eu espero que a gente consiga divulgar um pouco dessa arte na nossa região também, e levar um pouco mais de conhecimento do cinema dessa região também. Para nós foi um prazer imenso e está sendo um prazer muito grande participar dessa mostra com vocês. Obrigada, viu? Eu me chamo Evandro. Quero agradecer também o convite de Eudaldo, também pela curadoria. Bom, esse filme é bem curioso, a gente estar numa mostra de cinema de rua que é na internet, né? Um negócio assim que é super interessante, porque a gente está meio que falando de uma memória duas vezes, né? Porque a gente nem está nem dentro de um cinema na rua. Mas, assim, esse filme a gente fez ele em Cachoeira, né? Eu não sou cachoeirano, eu sou goiano, sou de Anápolis, mas eu estava lá fazendo curso de cinema, e aí o período que eu passei lá, o cinema estava o Cine Teatro Glória, que na fundação era Cine Teatro Cachoeirano. Ele tinha caído, desabado o telhado, né? Passou por todo um processo de ruína. E aí eu fazia parte de um cineclube também, então fiquei muito envolvido com essa situação do cinema. Como a Elizabeth falou, Cachoeira contava com curso de cinema, com o próprio cinema restaurado, que na época já tinha um equipamento de DCP, então que é um equipamento de ponta, né? Então você tem um cinema centenário nessas condições, tem o Instituto Roque Araújo também. Então era um cenário assim que aquilo ficava muito, muito interessante, né? Daí, primeiro nós fizemos um filme, também queria falar mais das pessoas do que do prédio, e aí a gente já encontrou uma figura incrível, que é o seu Adilson, que ele era o projecionista de lá, né, do maior parte na verdade, todo o período do cinema lá, foram quase 40 anos projetando filme. E aí a gente fez queria uma situação de entrevista mais interessante, e aí ficamos uma manhã inteira tentando disparar alguma coisa com ele, depois funcionou com uma música que a gente colocou ele para ouvir, que é o Bolero, Bolero de Ravel, né? Que era uma música da abertura, então foi super interessante. E aí o filme ficou com 7 minutos, que é Procurando Rita,
o nome do filme. Esse filme é de 2013. E aí é ele ouvindo essa música, né? Esse é um filme que está na mostra. E um segundo filme que a gente fez depois, 2 anos depois, foi A Mostra do Cinema, que já é algo mais do sentimento dessa mudança, assim, né? Que é a mudança histórica e cultural que as salas enfrentam, né? Porque toda a cidade ela se reconfigurou, o cinema perdeu aquela centralidade que tinha, né? Em Cachoeira mesmo, o cinema ele participava tá do lado do porto, então tinha uma rota de chegada no porto, de frequência no cinema, no Hotel Colombo, nos prostíbulos, então tinha toda uma frequência ali. E a cidade se reconfigurou e o cinema não está fora disso, né? Então, nesse filme, a gente lida... É um filme meio melancólico nesse aspecto, porque olha para... A gente trabalha com pessoas já mais velhas, né? Seu Adilson, Dona Edith, que é uma realizadora de lá, mãe de santo, da Irmandade da Boa Morte. Roque Araújo também participa do filme, faz uma participação ótima. Tem também Raimundo Cerqueira, que ele já é um cineclubista, professor da cidade e também está vinculado à tradição cineclubista. E a gente faz esse filme tentando abrir mais para as outras cidades, e aí vai filmar as fachadas dos cinemas fechados também. Então foi uma experiência muito boa por estar em contato também com essas pessoas maravilhosas, né? São esses 4. E também de poder, enfim, expressar essa experiência de estar ali, né? Que eu acho que todo mundo lida muito com isso, né? A gente encontra no cinema, encontra tantas histórias, tantas pessoas, fica querendo fazer alguma coisa com aquilo, né? Então, eu acho que é isso. Muito grato pelo convite, pelo trabalho de Eudaldo e da mostra. Fico muito feliz que tenha gente querendo exibir filmes e que alcancem a gente também. Pessoal, meu nome é Guilherme Whittaker. Eu não estou me vendo aqui, mas enfim, produtor da Mostra do Filme Livre, que imagino que alguns de vocês conheçam, e também do site Curta Curta, que é um site que passa curtas. E ambos os eventos, tanto a Mostra do Filme Livre quanto o site Curta Curta, eles têm 20 anos. E eu sou de Pernambuco, nasci em Recife, mas eu moro no Rio de Janeiro há 50 anos, mais de 50 anos, e agora eu estou morando há 4 anos em Lumiar, que é uma cidade na Serra Fluminense, em Nova Friburgo. É uma vila, zona rural de Nova Friburgo. E aqui a gente tem um cineclube também, chamado Cineclube Lumiar, que quem faz cineclube provavelmente conhece, tal, porque a gente está aí há 13 anos na ativa aí, na luta cineclubista. O filme que a gente vai passar na mostra é um filme que a gente fez em 2013, e é focado nos cinemas de rua do Rio de Janeiro. A gente fez a Paola Barreto, ela estava fazendo doutorado no FRJ e ela acabou... A gente ganhou um edital, um pequeno edital no Rio de Janeiro, um valor pequeno, mas que deu para a gente fazer esse filme. E ele trata... A gente alugou um carro aberto, botou um projetor grande, projetor potente nesse carro, e temos uma ação, né, uma ação aberta, né, chamamos as pessoas para frequentarem essa ação, e foi durante uma noite a gente circulou com esse carro pelos cinemas de rua de Copacabana, alguns dos cinemas de rua, e depois na Cinelândia. Então é um filme de 15 minutos que trata desse percurso que esse carro, com esse projetor grande, fez nas ruas, nas frentes desses cinemas, e a gente projetou nas fachadas desses cinemas, com esse projetor, a fachada e como era o cinema quando ele estava aberto, funcionando.
Então, o resultado ficou bem interessante, bem plástico. A Paola já trabalha com cinema também há muito tempo. Eu também produzo filmes e dirijo filmes de curta-metragem também há muito tempo. Então, a gente conseguiu fazer esse documentário com essas intervenções imagéticas nas fachadas dos cinemas já extintos, né, com a maioria deles, e também conversando com o público que circulava ali na hora das filmagens. A gente conversou com o público, os mais velhos, né, perguntando e trocando ideias sobre como era quando o cinema não estava fechado, né? Então, é um filme, basicamente, que mostra um pouco essas imagens atuais, né, de 2013, feitas, e imagens das fachadas dos cinemas quando eles estavam funcionando. E, ao mesmo tempo, a gente fez nessa ação, né, de projetar nas fachadas, a gente também fez um cortejo, e isso tudo, um cortejo para lamentar também a falta de cinemas de rua, né? No Rio de Janeiro a gente ainda tem alguns poucos, mas são pouquíssimos, e imagino que na maioria do Brasil não é algo comum, muito pelo contrário, né? Os cinemas de rua estão já, enfim, não tem como se manter, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, né? Então, a gente fez tudo isso que eu estou falando, está registrado no filme, e eu espero que vocês e o público gostem todos os filmes, né, que vão estar nessa mostra, e torcendo para que a coisa melhore para a gente que trabalha com arte, com cultura, né, torcer para que esse esgoto que está no poder hoje, não só em Brasília, mas no Rio de Janeiro principalmente, né, uma tragédia que acontece aqui há décadas, o descaso com a cultura, com a arte, com a educação, com a ciência também, uma coisa de louco, a que ponto chegamos. Enfim, é isso, espero que isso ajude a gente a não desistir de lutar por aquilo que a gente acredita, que é cinema de curta-metragem, cinema documentário, cinema experimental, cinema feito sem patrocínios grandes, mas com muito mais garra e vontade de se expressar audiovisualmente do que basicamente ganhar milhões em bilheterias. Isso é um outro tipo de cinema, né, que a gente pode até gostar, mas que a gente não consegue ter acesso, né, a conseguir exibir os nossos filmes fora do circuito cultural, né, que é a nossa praia. Então, espero que seja um sucesso o festival, e conte com o Curta e comigo, com a Mostra Livre, para divulgar quando ele estiver acontecendo, a gente divulgar também nas nossas redes, para que a galera possa curtir o festival na internet. O Cine Fantasma, ele é um coletivo, e que temos uma página no Facebook chamada Cine Fantasma. Estão mais informações, inclusive vocês podem divulgar lá também os seus filmes, que tem a ver com esse ambiente de cinema de rua, ex-cinemas, uma página que está lá para isso. Então, fiquem convidados a curtirem e participarem lá da página também. Eu me chamo Edivaldo, eu sou da cidade de Castanhal, no estado do Pará. É uma honra para mim muito grande estar aqui representando o estado do Pará numa mostra tão significativa como essa, e eu te agradeço muito, Eudaldo, pela segunda oportunidade, né, de fazer parte da continuidade dessa mostra tão incrível. Eu sou colega de IF do Tiago, e Tiago é do IF do Rio de Janeiro, eu sou do IFPA, trabalho na Pró-Reitoria de Ensino, mas eu sou estudante. Eu também conheço o Rio de Janeiro da época que eu fui estudante de cinema da UF, 2008, 2009, e aí eu voltei para o Pará, e hoje eu sou estudante de cinema da UFPA. Um dia eu acabo esse curso. Foi uma alegria muito grande fazer uma pesquisa sobre o Cine Argos. Eu conheci o Cine Argos aos 11 anos e me apaixonei por cinema quando vi o telão do Cine Argos pela primeira vez, já perto do fechamento do Cine Argos, porque ele funcionou de 1938 a 1995, eu conheci em 1991, e tinha um interesse muito grande em registrar essa história, mas não sabia a riqueza da história que eu estava escavando, né, o quanto que tinha de coisa interessante ali.
A história do Cine Argos, ela se confunde com a história do criador do Cine Argos, que é o seu Manuel Carneiro Pinto Filho, mais conhecido na cidade como o Seu Duca do cinema, que foi um menino que teve, na sua infância, em Bragança, uma infância humilde em Bragança. Ele acabou morando de favor na casa de uma família por problemas financeiros da família dele, e o álibi dele era o cinema, em frente da casa onde ele morava de favor, e foi onde ele aprendeu a admirar o processo de pintura dos cartazes, né, a se admirar, se encantar com o projetor, como que conseguia exibir as imagens em movimento, e criou um sonho de ter um cinema. Esse sonho ele veio realizar em Castanhal, depois que ele se mudou para o município, veio trabalhar aqui em Castanhal, veio iniciar o cinema dele, e em dado momento da vida dele, ele não teve só um cinema, ele teve mais de 30, porque o Grupo Severiano Ribeiro, que distribuiu os filmes para Belém do Pará, ele cortou a distribuição de filmes para o interior do estado, né? E nisso ele acabou construindo uma cadeia incrível de cinema no interior do estado, que chegou inclusive a Macapá e a Imperatriz do Maranhão. Aí há projetos como Jari, Serra Pelada, tem assim registros magníficos de uma exibição ao ar livre em Serra Pelada, coisas desse tipo, né? O nome do filme é Memórias do Cine Argos. Ele, depois que o filme foi exibido, criou-se um grande frisson na cidade, muita gente apareceu querendo contar a história, mostrando imagens. A gente aprovou um projeto na UFPA para estender esse filme longa, que a gente fez, chamado Cinema de Seu Duca, e esse a gente apresentou em 2016 numa exibição assim histórica aqui no município. 2.000 pessoas lotaram a Avenida Barão do Rio Branco para assistir a projeção em frente à marquise de onde funcionava o Cine Argos. Infelizmente ele não funciona mais, hoje o prédio dele ainda existe, mas é uma loja de tecidos. E é isso, agradeço pela oportunidade de mais uma vez ver a história do Cine Argos no meio de tantas e tantas histórias maravilhosas. Eu já tive a oportunidade de assistir vários desses filmes e de estar no meio de tanta gente bacana que pesquisa cinema, e em especial que pesquisa cinema de rua, né, que estão histórias tão similares, tão apaixonantes no Brasil e no mundo. É incrível as similaridades que os nossos cinemas de rua guardam em todos os lugares. É incrível a proximidade da sociedade em uma época que a relação do exibidor com o público era outra exibição, né? Assim como o Seu Duca, a gente está falando de vários exibidores aqui que eram pessoas apaixonadas pela profissão, não faziam pelo dinheiro somente, faziam porque se encantavam pelo cinema, né? E sabiam que seus cinemas tinham uma importância muito grande na formação cultural, no estabelecimento de relações socioafetivas entre as pessoas. Sem dúvida nenhuma, ir ao cinema, nos cinemas de rua que a gente está apresentando nessa sua mostra, é uma outra experiência do que é o cinema agora na relação fria que é estabelecido nos shopping centers. Gratidão, Eldado. Gratidão também pelo interesse lá atrás, em 2019, né, na participação da abertura da mostra em Belém, né, uma vez com o amigo Amilcar, né, que eu já tinha a oportunidade de conhecer também em outro momento, outro festival, também por esse filme, né, os encontros aí que Marlon citou no começo, né, no mesmo evento, inclusive, né, no Geri Digital, tive a oportunidade de conhecer essa obra e a história de vocês, e é isso, agradeço. É uma alegria estar aqui, agradecer o convite renovado, né, de Eudaldo, um trabalho muito interessante e importante para o movimento audiovisual e para que a gente tenha um olhar sobre nós mesmos, né? Sobre o que a gente imagina que seja cinema e o que seja exibição, né? E o trabalho que a gente está na mostra é o cinema onde você está. É um doc que vai trabalhar alguns depoimentos, trabalhar essa memória afetiva. Eu acho que a gente não pode... fica muito difícil ter uma força para contar essas histórias se a gente não remontar essas memórias afetivas.
e eu tive a felicidade de encontrar pessoas que tiveram relação com os cinemas de Caruaru, cinemas de rua de Caruaru, que hoje estão todos fechados. Então, a gente fez um recorte dos 4 últimos cinemas de Caruaru. Caruaru, para quem não sabe, né, é uma cidade, é uma alegria ver, inclusive, colegas aqui de Pernambuco e também do Brasil inteiro, mas Caruaru, para a gente situar, é uma cidade do interior pernambucano, com 350 mil habitantes, uma cidade que teve cinema já desde o início do próprio cinema, já em 1920 já tinha um Cine Rio Branco funcionando aqui no centro da cidade, e algumas iniciativas algumas casas de exibição foram fechando e outras abrindo. Então a gente tem, a partir da década de 60, 4 cinemas em funcionamento. Esses últimos 4 cinemas de rua, eles tinham uma importância muito grande, social, cultural, afetiva, um registro fotográfico que se tem, né, dessa memória toda, e a gente buscou não contar a história do cinema de Caruaru, né, desses cinemas. Então a gente buscou justamente esse momento desse fechamento desses últimos casas de cinema e trazer essa relação política de espaço cultural, até como já bem foi falado, da relação, da importância desses cinemas para a formação das pessoas. A gente aqui em Caruaru tem um teatro bastante com uma visibilidade muito boa a nível do Brasil. Temos muitos artistas a nível de Brasil fazendo sucesso com seus trabalhos, e a gente não tem espaços qualificados, apesar de ser uma cidade média de interior, não tem espaços qualificados. Tristemente, a gente viu esses 4 últimos cinemas, um deles, o Cinema Caruaru, ele foi demolido, um prédio histórico, foi demolido para a construção do Banco do Brasil na década de 70. E os outros 3, eles estão ainda de pé, mas os 3, como é quase uma regra a nível do Brasil, eles foram alugados para igrejas evangélicas. Infelizmente, a gente teve muito pano para manga, por conta que a gente partiu dessa realidade, né? Hoje só temos cinemas em shopping, e a gente partiu da memória afetiva de uma amiga minha, uma senhora de 72 anos, que foi para frente dos cinemas, e a gente teve, a partir do relato bem natural do que ela lembrava, né, de momento, a gente foi também fazendo a costura dessa narrativa. Eu sou Cleber Camilo, eu sou de São Vicente Ferre, do interior de Pernambuco. Agradecer ao convite de Eudaldo, agradecer a todas as narrativas dos realizadores e realizadoras aqui. Um abraço especial para Priscila Urpia e Marlon Meirelles, que são meus queridos companheiros. Eu sou cineclubista, eu participo do Cineclube Viramundo, que existe desde 2012. E nós, enquanto Cineclube Viramundo, nossa primeira atuação na cidade foi um cineclube itinerante, que circulava principalmente por localidades do município que nunca teve acesso ao cinema, principalmente comunidades rurais. E tivemos essa experiência, e no meio desse trabalho do cineclube, começado em 2012, a gente foi descobrindo, tendo acesso a informações, a dados, que nos levaram a juntar uma documentação sobre o Cine São Vicente, que é justamente o que vai gerar lá na frente o curta, que vai participar dessa mostra. Durante esse processo de Cineclube itinerante, nós
deparamos com a situação que o Cine São Vicente, a cidade de São Vicente Ferre, ela foi uma das primeiras do interior a abrir salas de cinema, e foi fundado em 1926. Em 1936, ele virou notícia de jornais do Estado e de jornais da região, porque era a primeira sala de interior a chegar a cinema falado. Então, além do Recife. E aí, a gente foi reunindo esse material de arquivo da Fundação Jader de Andrade, que é uma fundação de pesquisa de uma cidade vizinha, em Baúba, e também o Jordão Emerenciano, que é o arquivo público do Estado. Então, fomos reunindo, enquanto trabalho mesmo de cineclube, a gente foi reunindo esse material escrito, que saiu na época, porque o prédio, ele foi transformado num bar, ele funcionou de 26 até 83, em 83 ele foi transformado em um bar, né? Então, esse bar foi fechado mais ou menos no ano 2000, e o prédio ficou fechado ao ponto de ruir completamente, telhado e tudo, e só restar a fachada e a área interna. E aí, eu também sou professor de História da rede estadual, e no ano de 2018, a todos os anos, os alunos do 9º ano fundamental, quando estão terminando, eles fazem um trabalho de conclusão de curso, um TCC, sobre alguma temática. E como professor de História, eu tinha trabalhado a temática patrimônio, e uma equipe de alunos me procurou para que eu fosse o orientador do TCC deles. E então, nesse processo, como material de culminância desse TCC, pretendemos os alunos, na possibilidade de pesquisar memórias de pessoas, foram encontrando ex-projetistas, ex-pessoas que trabalhavam na bilheteria do cinema, pessoas que frequentavam. E aí, a minha vivência de cinema também na região, aqui, participando de outros coletivos e também participando da realização de curtas-metragens de outros companheiros e companheiras, a gente contou com o apoio da Moenda Filmes, que é da cidade de Carpina, e tivemos a ideia de fazer filmes reunindo esses depoimentos, reunindo essas memórias sobre aquele espaço que na cidade tinha acabado de se transformar num lixão, né? Ficava aberto, o prédio já estava aberto completamente e tinha se transformado num lixão. Então, o trabalho que eu estava fazendo em escola, junto com a nossa atividade de cineclube, com o apoio do pessoal da Moeda Filmes, a gente conseguiu realizar esse curtinha, que é um curta muito simples, mas com a participação dos alunos, quisemos envolvê-los na parte, na narrativa, trechos que vão costurando o doc, né? Então, a produção desse curtinha fez com que a gente tinha muito interesse de despertar um debate local na cidade sobre patrimônio, sobre consciência patrimonial, sobre respeito à memória, essa realidade que o colega Edivaldo falou, as cidades do interior serem descuidadas, muitas vezes com sua memória, é também uma realidade que eu vivencio. Então, nesse processo, nós fizemos uma exibição, a primeira exibição dele foi na frente do cinema, então a cidade inteira foi ver esse lançamento, e isso gerou um projeto para o nosso cineclube, através do edital estadual, promovido pela Secretaria Estadual de Cultura, que é o Funcultura, e nós conseguimos, no edital, fazer um projeto de ocupação daquele espaço. Então, essa primeira sessão aconteceu lá, então passamos 2018 e 2019 ocupando o local, com sessões mensais de cinema, seguidas de debate. Então, o Cine São Vicente voltou, as atuações do Cineclube passaram a ser dentro do espaço que estava lá, que está em semi-ruína, porque só resta a fachada e a área interna, vaga, como galpão. Então, a gente fez esse trabalho, e a partir daí foi quando eu conheci Priscila e o Movimento Cine Rua PE, que eu já conhecia, né, que também atua dentro do Recife, dentro do estado inteiro, com essa
essa questão dos cinemas de rua, e a partir daí o Cine São Vicente foi saindo do âmbito local, porque ele participou da Mostra de Cinema e Direitos Humanos. E aí a gente fez essa primeira exibição, e depois ele entrou na Mostra Cinemas do Brasil, e mais uma vez para nós é uma honra poder estar levando essa história para outros lugares, contribuir com esse nosso trabalho, e agradecer também aos colegas e desejar uma mostra bem de sucesso. Eu sou o Marçal, eu sou o realizador do curta Último Cinema de Rua. Eu sou de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. E eu primeiro queria agradecer muito aqui por estar nessa mostra, que é um filme muito recente. Eu gravei ele tem 2 meses atrás. Ele foi fruto de um edital que tinha aqui no Rio chamado Cultura Presente nas Redes, e graças a ele foi possível realizar esse filme. Foi um edital que surgiu, um edital emergencial que surgiu no meio dessa pandemia agora. E eu acho que a relação é o que eu ouvi bastante aqui, né? Mas eu vou ter uma história muito parecida uns com os outros, dependente do lugar que eles estejam, né? E minha relação com o cinema de rua sempre foi muito presente, assim, acho que em vários momentos da minha vida, porque eu sempre gostei muito de cinema, sempre. Eu sou uma pessoa que nasceu em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é uma cidade de 1 milhão de habitantes, que na época da minha infância e adolescência tinha só 3 salas de cinema para uma cidade de 1 milhão de pessoas, então não tinha diversidade alguma de filmes, né? E tinha os cinemas de rua, né? Que na época da minha infância existia o Cine Santa Rosa, que foi citado aqui, e o Cine Verde. O meu filme, ele fala, é uma mistura de ficção e documentário, mas ele fala especificamente do Cine Verde, que exatamente foi o último cinema de rua da cidade, né? E o Cine Verde, eu gostava muito de ir lá porque eu sentia que como eram os filmes assim que eram mais renegados, demoravam mais a chegar aqui, ele tem uma programação diferente da do shopping. O Cine Verde, ele tinha programação um pouco diferenciada da do cinema de shopping, porque os filmes demoravam muito mais para chegar lá, né? Porque os filmes não queriam estar em cartaz lá. Então, para mim, era interessante, porque passavam outros filmes que não passavam nos shoppings. Não eram exatamente filmes cultos, mas eram filmes que não eram exatamente blockbusters do momento, né? Por exemplo, eu não sei, eu vi Carandiru lá, que era um filme que não passou no shopping. Então, eu sempre gostei muito de ir ao cinema, que eram os cinemas que já eram muito mal vistos aqui na cidade. E então, normalmente tinha muita gente que ia lá para fazer 1000 coisas que não eram para exatamente ver o filme. Era muito mal falado, porque falava que tinha roubo dentro do cinema. Então, esse cinema surgiu na minha vida nesse contexto, né? Que eu sou muito apaixonado por cinema, e eu gostava de ir nesses cinemas porque também era uma questão de falta de opção. Então, tá, eu estava no cinema. Aí, durante a minha época de escola, eu estudava numa escola que era exatamente ao lado do cinema, era na mesma praça do Cine Verde. E durante essa época de escola, eu tive uma oportunidade de fazer uma matéria para o jornal da minha escola, que eu entrei dentro do cinema, eu conversei com a pessoa que trabalhava lá na produção do filme, era um filme exibido em película. Foram os últimos anos do cinema, porque o Cine Verde fechou as portas em 2009, né? E eu fiz essa matéria, eu estava no ensino médio, em 2008. Então foi uma matéria que eu fiz assim, praticamente o último ano de experiência do Cine Verde. Então, na época da minha faculdade, eu decidi fazer um TCC sobre esse tema, que era sobre o surgimento dos cinemas de Nova Iguaçu. E foi um trabalho muito grande, porque não tinha quase nada documentado sobre a história do surgimento desses cinemas aqui na cidade. Eu tive que recorrer a moradores da cidade, eu recorri a pessoas próximas. Minha avó foi uma pessoa entrevistada, ela também gostava muito de ir ao cinema nessa época. Eu entrevistei cineclubistas aqui da cidade. Então, muitos dos dados que eu peguei para fazer o filme, para fazer o meu TCC, foi de cultura oral,
porque eu não tinha um livro, um documento que falasse exatamente sobre os períodos históricos do cinema aqui na cidade, né? Mas uma coisa muito curiosa que eu vi, que foi também uma informação que eu recebi oral, mas que faz todo sentido, porque eu cheguei a entrevistar a filha de uma pianista do cinema, aqui do Cine Verde. O Cine Verde surgiu aqui na década de 20, a gente não sabe exatamente qual ano, mas foi na década de 20. Então, ele foi um dos primeiros cinemas do Brasil. Um dos primeiros cinemas do Brasil, dizem que o segundo cinema do Brasil, provavelmente, porque a gente não tem registro histórico disso, mas ele surgiu na década de 20, foi na cidade de Nova Iguaçu. E tinha sessão com pianista, tinha sessão com cinema mudo aqui em Nova Iguaçu. E isso foi muito impactante para mim, porque a gente normalmente, a nossa história, né, da Baixada e tal, da periferia do Rio, é uma história meio silenciada, e eu fiquei totalmente surpreso com esse fato, né, de que foi um dos primeiros cinemas lançados no Brasil. E aí eu fiz esse TCC na faculdade, fui super bem, fui muito bem agraciado pela banca da faculdade, e passaram-se anos, e aí eu trabalhando com audiovisual, né, surgiu esse edital, que foi na minha cidade, especificamente. Aí eu falei, nossa, por que eu não posso reviver aquele TCC, né? Eu fiz uma pesquisa tão extensa, eu pesquisei tantas pessoas, eu conversei com tantas pessoas, e eu falei assim, isso não merece ficar numa gaveta, né, e só para o mundo acadêmico, talvez, ter acesso, né? Aí foi quando eu tive a ideia de fazer esse curta, que foi o Último Cinema de Rua, que é uma mistura de ficção com um documentário. Quem for assistir vai entender mais ou menos o que eu estou falando, que fala sobre uma história de 4 artistas, né? Eu, inclusive, atuo também no filme. Estão passando por esse momento de pandemia, por crise financeira, estão se inscrevendo em edital, estão com problemas financeiros, e eles decidem reviver, para fazer um filme, a história dos cinemas da cidade, né? Então a gente faz um aparato sobre os cinemas da Baixada, como principalmente Nova Iguaçu, mas a gente dá um enfoque maior no Cine Verde, né? Que foi o primeiro e o último cinema de rua aqui da cidade, né? Então foi daí que surgiu esse projeto do Último Cinema de Rua. Como eu falei, é um filme muito novo. Eu fiz ele nesses meses antecedentes agora. Ele acabou de entrar no festival, Recanto do Cinema, está na mostra competitiva desse festival. E agora estamos aqui, eu estou muito feliz por estarmos aqui junto com vocês, com todas essas pessoas que pesquisam sobre cinema aqui no Brasil. Então eu fico muito feliz, realmente, de ver esse filme aqui, de ver que a história de Nova Iguaçu, né, que sempre é muito silenciada nos livros, a gente está podendo mostrar num filme, está podendo que outras pessoas que se interessam por esse tema ou que queiram saber sobre a história cultural da cidade, sobre o surgimento dos cinemas no Brasil, possa, né, ter uma fonte, que uma coisa que eu não tive, que eu tive que buscar também, muito da cultura oral, de fazer pesquisa, e, enfim, eu fico muito feliz de realmente estar aqui, e muito obrigado pelo convite. Olinda, quero cantar a ti esta canção. Teus coqueirais, o teu sol, o teu mar, faz vibrar meu coração de amor e sonhar. Minha Olinda sem igual, salve o teu carnaval. Abri minha fala aí com o Hino do Elefante, que apesar de não estar no meu filme, mas tem tudo a ver com o filme, porque fala de Olinda. E o Vitor vai ao cinema, né? Agradecer a Eudaldo mais uma vez pela oportunidade de passar esse filme aí agora de uma forma online. Foi muito legal. O filme é fruto de um recorte de outro filme, que eu tinha um roteiro pronto, que era a história de Vitor Moreira, que também é personagem nesse filme. Vitor Moreira, ele tem uma relação muito íntima com o Cine Olinda, né? Que é o cinema de rua que também é personagem no filme. O avô dele,
o avô de Vitor Moreira, o senhor Coronel Vitor José Fernandes, ele foi administrador desse cinema em 1911, né? Na época, o Cine Olinda se chamava Cine Teatro de Variedades, teatro ainda se escrevia com TH nessa época, e essa história, ela fazia parte de um filme maior, mas eu não consegui uma aprovação para fazer o filme maior dos editais que eu participei, mas esse recorte serviu como um trabalho de conclusão de curso de realização fílmica, né, na Universidade Católica de Pernambuco, que eu tive como orientador o professor Almir Guilhermino, que me ajudou, inclusive, a construir o filme. E esse filme, ele conjuntamente, assim como ele conta um pouco da história de Vitor Moreira, ele conta a história do Cine Olinda, né? Onde o artista plástico olindense Bajado, né? Em 1932, ele foi convidado para pintar os cartazes dos filmes, as propagandas do cinema, inclusive o letreiro que tem, o formato, né, o design do letreiro que tem na fachada do Cine Olinda foi elaborado por Bajado, né? E então essa relação entre o cinema, entre o Cine Olinda e o Vitor Moreira, foi a partir desse momento onde ele conheceu Bajado, né, que era funcionário do avô dele, o coronel Vitor Fernandes, e ele aprendeu a desenhar e despertar essa arte do desenho, dos croquis. Vitor Moreira, ele desenha, ele ainda faz parte da construção e da montagem do figurino da Paixão de Cristo, em Pernambuco. Ainda é vivo ele, né, com 86 anos, o recorte do filme fala absolutamente do Cine Olinda bastante, tanto que uma das locações é o próprio cinema. Na época foi muito interessante, porque na época que a gente foi filmar, o Cine Olinda, ele tinha acabado de ser ocupado, né, acho que setembro, no final de setembro de 2016, ele tinha acabado de ser ocupado por pessoas da comunidade e dos movimentos de cinema de rua, né? E foi ocupado sem autorização legal, né? Diga-se de passagem. Foi uma reação mesmo da comunidade pelo fechamento há muitos anos desse cinema. Esse cinema, se eu não me engano, ele está fechado desde a década de 70, ou acho que entre 65 e 70, mais ou menos. E nos anos 80 ainda ensaiaram uma retomada, né? O cinema ia mudar até de nome, ia passar a se chamar Cine Bajado, mas não prosperou essa luta. A perspectiva é que haja finalmente uma reabertura desse cinema. Todo mundo está torcendo por isso. Já foi a prefeitura atual, né? Que eu não sei se já mudou, enfim, o último prefeito já tinha recebido uma proposta a respeito desse cuidado que a Fundagem ia passar a ter com o Cine Olinda. E é isso. O cinema de rua, ele ainda consta como um movimento de resistência. É uma palavra que a gente usa tanto, né? Tá sempre, é tão utilizada a todo momento, e
O cinema de rua e as pessoas que fazem esse movimento são um grande exemplo dessa resistência. O pessoal de Pernambuco, a Priscila, o Marlon, o pessoal do Sertão, do Pajeú também, faz parte desse movimento, e eu vejo pelo encontro aqui que o Brasil ainda se preocupa com isso. É muito importante a gente ver outros estados também batalhando esse tema, né? E é isso, eu me sinto muito honrado de mais uma vez poder exibir Vitor Vai ao Cinema, que foi um sofrimento muito grande, né? Fazer esse filme, mas deu certo, com todos os limites de produção, de finalização, de tudo, enfim. Mas foi feito com muita vontade, com muito carinho, e eu acho que a gente pode fazer muita coisa, ainda pelo cinema de rua. E nós aqui, né, como representantes delas, preocupados com essa memória afetiva que os cinemas de rua traz, essa relação com as pessoas, com a história das pessoas, né? O que me tocou muito foi a história de Vitor Moreira, né? Hoje está parado, assim, com as atividades dele totais, né? Vitor Moreira foi um cara que participou de televisão, participou de programas ao vivo, e ele tem uma relação muito forte com o cinema, tanto que no filme maior, no roteiro maior que eu tinha preparado, existe um capítulo dedicado exclusivamente ao cinema e a Vitor, e esse capítulo, na verdade, foi quem se transformou em um filme, né? E é isso, obrigado mais uma vez, Eudaldo, e vamos lá, vamos em frente, parabéns a todo mundo, vamos exibir os filmes. Um grande abraço, prazer enorme estar aqui. Bom, então agradeço a vocês pela disponibilidade e participação. Foi tão bom, né, a conversa, todo mundo compartilhou no seu processo de produção, né, e a alegria de poder exibir um filme sobre cinema de rua e poder fazer com que ele circule, eu acho que é bem importante para a mostra e também para os realizadores e realizadoras. Muito feliz da possibilidade de estar revendo colegas, ainda que nesse formato, e estar vendo novos colegas também, né? E é isso, né? Temos a intenção de, num momento pós-pandêmico, retomar o circuito exibidor, né? Talvez até incluindo novas cidades, levar para a cidade de vocês, para os cinemas que ainda existem. É isso, agradeço demais e estamos juntos. Valeu.